Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, José Lucas Brito, o amigo do concurseiro. Aportei no seu celular ou no seu computador para mais uma edição especial do podcast Hora do Concurso, podcast da Degrau Cultural. E cheguei aqui para dizer: concurso à vista! A Marinha do Brasil lançou um edital com mais de 400 vagas para o serviço militar voluntário de oficiais temporários, sendo a maior parte dessas vagas para o 1º Distrito Naval, que abrange o estado do Rio de Janeiro. Para falar deste concurso e dar dicas para que você conquiste a sua aprovação, convidamos a professora da Degrau, Mariana Lima, que também é oficial e assistente social da Marinha, e ela também vai contar um pouco da sua rotina de trabalho por lá. Seja muito bem-vinda, professora. Nada, obrigada pelo convite, tá? E eu vou estar aqui hoje tentando dar, bastante dicas para os nossos candidatos, para a gente desmembrar e desmistificar a vida militar na Marinha do Brasil, né? Com certeza. E o mar serenou quando ele pisou na areia. Quem representa a Degrau Cultural é Luiz Fernando Caldeira. Seja bem-vindo. Fala, José. Imagino que você deve ter pensado aí para fazer essa rima, né, José? Você gosta dessas brincadeiras, né? Mas é legal, muito pessoal. Difícil. Muito difícil. É um prazer estar aqui mais uma semana, podendo hoje conversar com a professora Mariana Lima, né? Que com certeza aí tem muito mesmo aí a falar sobre esse concurso, né, do Serviço Militar Voluntário da Marinha. Tem muita gente estava aguardando por esse edital que finalmente saiu, né? É um concurso que ao longo dos últimos anos, né, vem atraindo aí uma grande concorrência, né? Isso é bastante interessante, né? E principalmente depois que ele se tornou efetivamente um concurso, porque antigamente a seleção era meio que análise curricular, creio que a professora vai comentar sobre isso, e agora as pessoas são selecionadas realmente por meio de provas, né? O que deixou o processo aí etapa de avaliação. Exatamente, deixou o processo mais transparente, deixou o processo mais democrático, e eu acho que vai ser bem legal a gente falar sobre esse certame aí, que com certeza vai atrair o interesse de muitas pessoas. Com certeza. Então vamos lá começar já a destrinchar todas as informações a respeito desse importante processo seletivo da Marinha. Professora, que também ingressou num processo como esse que vai ser aberto, o que a senhora fazia antes de ingressar na Marinha e o que a motivou a participar do concurso para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários? Então, eu sempre trabalhei na área de saúde, né, na sofrida área de saúde, e eu faço concurso desde 2008. Eu já fiz concurso já fui do governo estadual na área de saúde, então, assim, não dei conta, porque era bem pesado, e eu achava que eu tinha que, né, uma ambição bem positiva de que eu tinha que ter alguma coisa melhor na vida. E eu sempre fui muito ligada, assim, eu achei, farda sempre me atraiu muito, mas eu nunca me liguei na Marinha. Eu gostava muito do Exército Brasileiro. E as 3 forças tinham um processo seletivo de análise curricular. No ano de 2015, eu juntei tudo que eu tinha e me inscrevi no concurso do Exército, análise curricular. E não entrei por muito pouco, bati assim na trave e me preparei em 2015 e 2016, me especializei mais para poder conseguir uma pontuação melhor no ano seguinte. Nesse entremeio, a Marinha surge com essa novidade de concurso com provas objetivas, né? Aí eu tinha um professor que, na época, que via a minha luta, né, de concurseiro, porque vida de concurseiro não é fácil. Inclusive, eu ainda continuo essa luta, né, que a gente não pode parar.
e falou, por que você não tenta? É o primeiro ano, a gente não tem nada a perder. E a partir de então eu comecei a me preparar. Mas assim, sem grandes opções, porque como era a primeira prova, a gente não tinha noção de qual seria de como seria o conteúdo, o formato, tanto que se vocês pegarem a prova de 2016, foi a prova mais goiabada que teve. Mais goiaba, como a gente diz, que é gíria de marinha. E quando eu terminei de fazer, eu falei, cara, eu passei. Eu tinha certeza que eu tinha passado, porque eu estudei assim, de uma maneira absurda, esperando uma prova absurda. Entendeu? E passei, graças a Deus. Sou do primeiro ano, de 2016. Eu tinha eu me preparei, né? Mas assim, o meu calcanhar de Aquiles era português. Eu falei, então eu tenho certeza que em formação naval eu estou preparado. Comecei a fazer a prova de trás para frente. Formação naval primeiro, depois caí para português. Quando eu vi português, eu falei, Deus, é meu. A vaga é minha, não foi. Graças a Deus. Então, já que a senhora assim, deu um pequeno spoiler da sua preparação e que língua portuguesa era o seu calcanhar de Aquiles, como foi a sua preparação nesse processo seletivo de 2016? O que a senhora considera que favoreceu a sua aprovação nesse processo e que pode servir de inspiração para quem vai fazer esse novo concurso da Marinha? Então, dedicação. Dedicação. Eu trabalhava 10 horas por dia. 10 horas por dia. Você vê como eu era muito sofrida. Se não fosse a Marinha do Brasil me salvar, eu não sei nem o que seria de mim. Eu trabalhava. A gente acha que não tem tempo, né, professora? Assim, não tem. Eu trabalho 10 horas por dia, pessoal, caramba. Não tem outras pessoas que têm esse também, que trabalham bastante, às vezes acham que não tem tempo, e a senhora arranjou tempo para isso, né? Era no metrô, eu gosto muito. Eu ia comentar isso mesmo, o tempo do metrô, o tempo do trajeto, o tempo do almoço. Eu gosto muito, eu sou muito visual. Então, eu trabalhava muito com resumo. Eu me desfiz nas minhas folhas até por tempo. Era tudo muito amassadinho, porque onde eu ia, eu estava com meus resumos, porque eu conseguia gravar. Tanto que no dia que eu fui fazer a prova, as questões que estavam ali, eu conseguia visualizar na publicação que eu tinha lido. O que tinha, sabe? Então, assim, foi dedicação. Não tenho outra palavra para especificar o meu preparo. Assim, o tempo que eu não tinha, eu conseguia transformar em qualidade, porque assim, às vezes a quantidade não importa tanto. O que importa é a qualidade, assim, e eu consegui tirar bem. Tive uma professora de português que foi, assim, que me ajudou bastante, né, que era a minha dificuldade, mas formação naval, até por ser novidade, não tinha os cursos, né, não estavam preparados para aquele concurso. Então, assim, eu até tentei fazer, não me adaptei ao método de ensino, aos professores, enfim. E eu resolvi estudar sozinha, e deu super certo. Foi na primeira tentativa e eu entrei. Uma observação, a professora falou que você era muito visual, né? Visual, exatamente, visual. Eu creio que a senhora deve ter utilizado, então, muito mapa mental, né? Não, eu escrevo loucamente, de caneta, escrevo. Então, muito resumo que a senhora fez? Muito resumo, tanto que hoje eu dou aula com os meus resumos, eu falo, gente, olha só, esse aqui é o material que eu estudei. Isso não quer dizer que vocês não vão ler a publicação toda, mas assim, o que eu consegui extrair de tudo que eu fiz na prova está aqui. Tanto que os meus resumos são o que eu dou para os meus alunos, são os que eu dou para os meus alunos. Na verdade, eu acho que eu não tenho nem essa experiência de mapa mental. Meu negócio é escrever. Uma dica para quem for fazer esse concurso, né? Escrever, fazer resumo, e mesmo que não tenha muito tempo, você aproveite pouco tempo que tem, como a professora falou, é qualidade, não quantidade. Exatamente. Conseguir aprovação. E aí a senhora conseguiu aprovação, e eu queria saber o que mudou na sua vida após ingressar na Marinha. Tudo, porque, assim, a gente sabe que aqui fora, né, é muito difícil, até por conta do salário, né, que no caso militar é soldo, e
Garantias, você tem uma gama não é facilidade, mas é de benefícios, né? Até você pode, tudo bem que o contrato é renovado a cada ano, mas você tem uma certeza de que se você não matar ninguém, você não fizer uma besteira muito grande, a sua vida militar vai perdurar os 8 anos. Que legal. Entendeu? O seu contrato, né, o seu vínculo com a força vai perdurar, porque assim, nós somos 65% da força total, os militares temporários das Forças Armadas. Então, assim, a gente depende da força, mas a força depende muito da gente. Legal. Entendeu? Então, assim, para um militar não cumprir o seu tempo, da força dispensar, porque vai ter feito uma besteira muito grande. Então, e assim, o que mudou a minha vida foi o financeiro. Não tem o que questionar. O financeiro foi o pico, entendeu? O auge. A remuneração é muito atrativa, sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco eu vou perguntar para a senhora sobre a questão da remuneração, mas antes eu queria fazer uma seguinte pergunta para a senhora. O concurso, né, ele abrange as áreas técnica, médica, de apoio à saúde, engenharia e magistério, né? Eu queria que a senhora falasse, não especificamente do que a senhora faz, porque aí fica uma coisa muito específica da sua área de assistência social. Eu queria que a senhora falasse de uma forma geral o que faz um oficial temporário do Serviço Militar Voluntário da Marinha. O que é ser um voluntário, um temporário da Marinha? Então, quando a gente entra, não tem diferença do militar temporário do militar de carreira. Não tem. Até porque eu canso muito de falar isso para os meus alunos, porque o próprio militar temporário tem preconceito contra ele mesmo. Ele entra se achando pormenorizado por ser temporário ou ser de carreira. Gente, as funções são as mesmas. As responsabilidades são as mesmas. O que for erro para ou infração e que vai dar punição vai ser igual, não tem pesos diferentes, entendeu? Então, tudo que o militar de carreira faz, como militar, o militar temporário também não tem essa diferenciação, entendeu? É serviço, responsabilidades, incumbências, funções colaterais, porque a gente entra com a profissão, mas antes da gente ser de determinada profissão, a gente é militar. Então, a gente tem uma diferença. Existem profissões aqui fora que têm uma carga horária, né, estabelecida em lei. Nas Forças Armadas não existe isso, porque se a gente for estudar, quando a gente estuda, a gente vê que o militar tem disponibilidade permanente. Então, assim, você está em casa, você tem que estar com seu telefone ligado, você pode ser acionado. Entendeu? Então, assim, você é militar como qualquer outro. Enquanto você não sair de baixa, você vai exercer toda e qualquer função do militar de carreira, tá? Suas responsabilidades serão as mesmas. Mas ficou muito genérico. Não, tá legal. A senhora falou da questão de horário, né? Ou seja, ele tem que estar disponível sempre, né? Digamos assim. Existe. Pode falar. Assim, mas existe, por exemplo, assim, um horário que. Como assim? Um horário flexível, um horário pré-definido que os militares cumprem? Qual é esse horário? Cada OM tem cada OM, cada organização militar, cada quartel tem a sua carga horária, que isso fica a cargo do comando. Sim. Entendeu? Tem OM que é de 7 às 4, de 8 às 3, de 7 a 1. Cada OM tem seu horário de funcionamento. Porém, o militar ele tem que ficar pronto para, que é o que a gente fala, pronto para. Estourou um sinistro, você não pode deixar de atender seu telefone, porque você pode ser convocado para qualquer situação. Mas na teoria são 8 horas diárias de trabalho. Oi? Na teoria são 8 horas diárias de trabalho. São 8 horas de trabalho. Tanto, vou só invadir um pouquinho outro tópico, a gente tem na remuneração disponibilidade, auxílio disponibilidade, que o militar tem que estar pronto para qualquer situação. Entendi. À disposição da força. A gente costuma falar, vai sair de licenciado é quando a gente vai para casa, porque a gente tem que estar dentro do quartel. A força empresta a gente para a nossa casa, entendeu? Entendi.
Entendi. Embora o concurso seja para contratação temporária, né? O prazo de contrato é de 8 anos, é um contrato longo, difícil de ter isso, né? E a remuneração é muito atrativa. Ela começa com 11 mil e termina com quase 15 mil reais. O que mais que a senhora pode destacar como atrativo desse SMV da Marinha? Então, foi o que eu falei para você. Tem os auxílios, né? Que é a disponibilidade, permanência, que aumenta bastante o salário. Tem o FUSMA, que é uma espécie de plano de saúde da Força, que a gente tem os hospitais e policlínicas direcionados para a Marinha do Brasil, né, para os militares e seus dependentes. Tem uma série de programas sociais, convênios. Pode frequentar os clubes também da Marinha, não pode? Da Marinha? Isso. Os clubes militares, né? Navais. Imagina, levar a família toda para o clube final de semana. Pode. Muito legal. Professora, um outro tópico, assim, eu queria que você destrinchasse um pouquinho, né? Como é que funcionam essas promoções e a questão das remunerações na Marinha? Eu sei que a pessoa vai entrar como guarda-marinha, depois ele passa para segundo-tenente, depois primeiro-tenente, capitão-tenente. A gente vem estudando esse concurso de um tempo para cá. Então, professora, como é que ocorrem essas promoções e como é que a remuneração vai seguindo, né, essas promoções? Olha, eu agora eu não vou lembrar todas de cabeça, mas a remuneração em si. Sim. Mas o guarda-marinha é o estudante, tá? Quando você entra, você cumpriu todas as etapas do concurso, quando você entra como guarda-marinha, que é estudante. Quando você sai da escolinha, né, para começar a exercer a sua função militar, você ainda sai como guarda-marinha até que saia a sua portaria de primeiro-tenente. E isso leva só 6 meses, diferentemente do Exército, que é maior o tempo de promoção para o militar temporário, entendeu? E diferente também do militar de carreira. O militar de carreira demora, a primeira promoção é rápida, mas de primeiro para segundo, de segundo para primeiro tenente, demora muito mais de 6 meses. Entendeu? Então, a gente tem essa prerrogativa, o militar temporário. Porque o militar, a força, né, sabiamente, o conteúdo da prova já bota a gente a par do que vai viver lá dentro. Então, todo o conteúdo de formação militar naval já é um preparo do que a gente vai usar no curso, diferentemente do militar de carreira, que ele entra somente com os conhecimentos técnicos. E o tempo de curso dele é muito maior, quase 1 ano, nós somos 2 meses. Então, a gente já entra com a bagagem profissional, né, e com a metade dos conhecimentos militares já na cabeça. Tá? Então, de guarda-marinha a segundo-tenente são 6 meses, depois mais 6 meses para primeiro-tenente, e nisso vai aumentando os soldos, que agora, desculpa, mas eu não me recordo. Eu vou falar aqui daqui a pouquinho os soldos. E de primeiro-tenente a capitão-tenente vai no último ano. Então, tá? Ele fica 6 anos como primeiro-tenente, até chegar ao 7º ano. O 7º ano da promoção, que vai a capitão-tenente. E, fugiu o que eu ia falar. E o que acontece? Lembrei. O contrato, a gente não entra e assina um contrato de 8 anos. O contrato é renovado a cada ano. É perguntado ao militar se ele quer continuar, e assim como os militares de carreira, que a gente está lá dentro, não é diferenciado, nós sofremos uma avaliação, nós passamos por uma avaliação a cada 6 meses, em que são avaliados valores éticos, militares e tal, assim como os militares de carreira. E dependendo da sua média, do seu conceito, dali sai a sua renovação. Por isso que eu falei para vocês, é muito difícil o militar de carreira não ter o seu contrato renovado, a não ser que extrapole, né, os meios legais, né, de comportamento e etc. Vamos brincar aqui.
É um temporário efetivo por 8 meses, por 8 anos, não é isso? Sim. Por 8 Porque a anos. gente é militar dentro e fora. Sim. Eu saí do quartel, vou. Não pode. Você tem que ter uma vida ilibada dentro e fora do seu exercício militar. Porque isso também é viável. Eu estou vendo aqui a remuneração do guarda-marinha de 10.992, né? Para o segundo tenente é 11.309. Né? Você já pensou você ganhar isso para estudar? Maravilhoso, maravilhoso, né? O primeiro motivação maior já ganha. Que essa não tem. Sem contar que no terceiro ano a gente ganha um auxílio fardamento. Olha. Um atrativo a mais aí. Um atrativo a mais. E o primeiro tenente já ganha 12.532. Então, assim, é bem convidativo. Por isso que eu falo que quando eu aconselho a fazer o concurso, é porque vale muito a pena, independente de ser temporário. Até porque, hoje em dia, nenhum contrato de CLT, você sai com fundo de garantia um valor de quase R$100.000. Segura isso que a gente vai falar lá na frente, professora. Segura isso aí, a gente vai falar lá na frente. Mas deixa eu só reforçar, então, aqui para todo mundo, para quem não sabe, então, ingressa como guarda-marinha recebendo 10.992, 6 meses depois se torna segundo tenente recebendo 11.309, depois, 6 meses depois, ele passa a primeiro tenente recebendo 12.532, vai ficar aí mais 6 anos recebendo isso, do 7º ao 8º, ele se torna capitão-tenente e recebe R$14.706. De fato, uma remunerações bastante atrativas, né? Então, o pessoal fica atento aí a esse concurso, que é imperdível. Eu considero ele um excelente concurso. Excelente concurso. Com certeza. Eu já estou vendo daqui a pouco as mensagens nas redes sociais da Degrau, as pessoas quero me matricular no curso presencial da Marinha, porque eu quero receber logo R$11.000 no primeiro ano. Porque muita gente não tem conhecimento. Eu me deparo com muitos alunos que me chamam em redes sociais para perguntar o conteúdo, se precisa, o que tem estudado, que acha que vai cair a parte técnica, né, da profissão de cada um, e não é, gente, assim. Eu acho muito mais fácil, né, se você for estudar para um concurso aqui fora, específico, né, da sua profissão, é muito difícil. A única profissão no serviço militar voluntário que pede específico é para o cargo de medicina. Sim. Todas as outras profissões é só português e formação naval. Conhecimentos básicos, né? Professora, ao ingressar na Marinha, o oficial ele passa por algum tipo de treinamento específico, ou seja, dependendo da área que ele for atuar, ele também realiza algumas atividades em alto mar, podendo ficar dias embarcado? Então, no curso, né, de formação, a gente tem preparo para atividade militar, tá? Tem o TAF, né? O militar precisa estar pronto fisicamente, né? De aptidão física. Para a função militar. Basicamente, de um tempo para cá, a Marinha abriu muitas portas para o militar temporário. Militar temporário não servia embarcado. Militar temporário não podia fazer missão exterior. Hoje em dia não existe mais isso. Tá? Hoje, quando se abre a vaga pedindo para voluntários, militares voluntários para aquela missão, militar temporário pode sim se voluntariar. Tá? Missão ribeirinha. Pode viajar para o exterior? Tem profissões como... Deve ganhar por isso também, né, professora? Oi? Deve ganhar alguma coisa por isso a mais, né? Ganha em dólar, amor. Ganha em dólar. Ganha em dólar? Olha só. Se for para Portugal em dólar também ou euro? Não entendi. Se for para a Europa em dólar ou euro? Não, depende de onde você for, né? Se você for para a Europa, é euro. Se tivesse uma missão na Antártida,
Aí é em dólar, porque a gente tem né, a missão na Antártica, o ProAntar. O que acontece? Existem funções, profissões que são muito difíceis, que são, tipo, meteorologistas. Não é uma profissão comum. E teve casos de militares temporários que precisaram ser movidos para lá porque não tinha na força militar de carreira apto a cumprir a missão. Entendeu? Então, assim, de um tempo para cá foi aberta essa janela a mais para o militar temporário na Marinha. Aí, nesse caso de meteorologia, ele vai precisar de um treinamento específico também? Não, aí o que acontece? Todo militar que precisa servir numa missão dessa, todo e qualquer militar passa por uma bateria, uma preparação, até psicológica, porque imagina você passar 6 meses no gelo, entendeu, a pessoa? Então, passa por todo um processo de preparo médico, odontológico, psicológico, para poder atuar nessa missão. Só para deixar claro, o curso de formação, então, ele tem duração de 1 ano. É aquele período onde ele vai ser o guarda, não, são 6 meses? Não, são 2 meses. Ah, são 2 meses. Como a gente já entra com a profissão e a prova de títulos prova a nossa experiência, né? Que a gente já entra mega preparado. Por quem é de carreira e entra, ele geralmente entra cru. A pessoa acabou de se formar, até porque, se eu não me engano, está entre 32 e 35 anos a idade para entrar como oficial de carreira. Sim. A pessoa estuda muito, mas tem pouca experiência. O militar temporário não, já entra com uma bagagem enorme. Então, você sai do curso de formação, que dura em média 2 meses, Okay. e já vai trabalhar na sua profissão, entendeu? Principalmente na área de saúde, é muito difícil ter desvio de função, porque é uma área muito carente, né? Em qualquer esfera. Então, é muito difícil você ter desvio de função, mas você não passa... Até o nome do primeiro ano é até estágio. É um estágio técnico, mas é você trabalhando ali, já a vera, não tem brincadeira não, entendeu? Perfeito. Professor, eu queria agora que você falasse assim, agora vamos falar sobre aquela questão da tal indenização, se é que se pode se colocar esse nome, né? Quando o oficial ele deixa a Marinha após os 8 anos, né? A senhora falou que, via de regra, praticamente todo mundo fica esses 8 anos, correto? Então, ao deixar a Marinha, o que esse oficial recebe da Marinha por ter trabalhado durante 8 anos e passa a se desligar? Ele recebe uma indenização muito boa. Você já falou aí que gira em torno de 100 mil, é isso mesmo? Conta aí pra gente. Porque a gente passa a receber um soldo por ano. Então, se você completar os 8 anos, será o seu último soldo, no caso de capitão-tenente, por ano. Então, eu sou de humanas, gente. Então, a gente faz as contas aí. 15 vezes 8, 40, então, dá quase 120 mil, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Faz as contas aí. Eu acho que é isso aí. É um salário, é um valor, uma indenização maravilhosa. Maravilhosa. 15 mil vezes 8 dá 120 mil. Qualquer profissão, 120 mil. Qualquer profissão aqui no mundo real, né, aqui no paisano, né, no mundo civil, a gente não consegue guardar isso no fundo de garantia, gente. Exatamente. Em 8 anos. Até porque a grande maioria dos salários, eu costumo fazer muito isso no primeiro dia de aula. Pergunta a profissão e pergunto o salário regulamentado de cada profissão. Dificilmente chega ao soldo militar. Professora, talvez esse seja o principal atrativo, né, professora? Exato. A remuneração já é boa, sem dúvida nenhuma, né? E depois ele ganha 120 mil reais após 8 anos. Que ele pode pegar esse dinheiro, aplicar, que ele pode pegar esse dinheiro e usar até arranjar um outro emprego, ou ele pode comprar, abrir um negócio, não sei, comprar um apartamento. Há várias possibilidades, né, professora? Mas, assim, é muito bom. Não só o salário, fora que ele pode guardar também ao longo dos 8 anos, né, professor? 8 anos, você não precisa gastar, né, tudo, né? E outra coisa, a gente tem que pôr em mente que é temporário. Sim. A gente precisa se preparar para quando sair da força.
Isso é A gente importante. precisa se atualizar. Teve uma regulamentação agora a última reforma da Previdência dos militares, que ficou acordado que os 8 anos que a gente passa dentro da Força, depois ele é averbado no nosso INSS. Então, assim, muita gente também tem essa dúvida, achando, são 8 anos perdidos. Não, Tipo assim, 8 anos que eu deixei de contribuir para a Previdência. Perdidos no sentido de não contribuir. Não. Esses 8 anos, depois você converte e averba ele no seu INSS. Quer dizer, você ainda está contribuindo para a sua... Pode se aposentar, pode suporte colocar à na aposentadoria. aposentadoria, né? Se um dia você conseguir se aposentar. Mas, enfim, você não perde esses 8 anos estando na Força, entendeu? Para fins previdenciários. E como você depois vai ter que enfrentar o mundo real, eu acho que você tem que investir em você tem que estar preparado. Depois, o mercado de trabalho aqui fora. É importante. A pessoa pode usar até esse tempo também, né, professora, para estudar para outros concursos de níveis mais difíceis, né, tipo uma Receita Federal, cuja remuneração é similar, um Banco Central, um TCU, né? A gente não enfrenta nenhuma, pelo menos da minha parte, eu não enfrentei nenhum desgaste e nenhuma retaliação por conta da gente por eu estar estudando para outros concursos. Porque eles sabem que nós somos temporários. A gente precisa resolver a vida. Só que tem o seguinte, a gente precisa pedir autorização à Força. A gente precisa comunicar a força de cada concurso que vai fazer, mas isso é o de menos. A gente faz uma documentação, resolve, continua estudando e cai para dentro. Não, o problema não pode parar, né? Cobra que não anda, não engole sapo. Exatamente. Olha, professora Mariana, Luiz, Fernando e ouvintes, eu amo minha profissão jornalista, mas eu estou descobrindo nessa conversa que eu amo mais dinheiro. Tem comunicação social, hein? Tem comunicação social. Da Marinha, para poder chegar aos 8 anos e receber essa indenização, né? Uhum. É um atrativo a mais. Eu acho que é a cereja do bolo. Quando eu falo isso em sala de aula, as pessoas, o olho chega a brilhar. Eu falei, gente, é nesse nível. Se eu fosse um desenho animado, eu ia estar saindo cifrão no meu olho o tempo inteiro. Eu tenho certeza de quem está nos ouvindo e está nos assistindo pelo YouTube. Professora, a senhora falou que realmente tem que se planejar, sabendo que é temporário, são 8 anos, e tem que começar a se planejar para quando esse período terminar. E aí eu queria saber da senhora mesma, quais são os seus planos profissionais após o contrato da Marinha ser encerrado? Continuo estudando, gente. Eu estou estudando para tudo quanto é concurso, inclusive esse agora, INSS. Estou eu louca, né? Porque faz parte do meu meio, do meu campo profissional. Continuo estudando. E eu me invisto em mim, mas eu não quero pensar no final ainda. Entendeu? Estou sofrendo uma coisa por vez. Sim. Entendeu? Eu não quero ainda pensar no desligamento. Entendeu? Na pior das hipóteses, professora, a senhora pode dar aula, como você já está dando na Degrau Cultural, né, de formação militar, e não pela experiência. Nunca mais. Se a Degrau não me largar, eu continuo. Exatamente. Já virou professora, né, do assunto, né? Já é da casa. Verdade. Mas é isso, gente, é estudar e estudar. Educação é tudo. Não tem como. Não tem outro meio lícito da gente vencer na vida. É estudando mesmo. E a senhora aqui, orgulhosamente, faz parte da Degrau Cultural e leciona a disciplina de formação militar naval, que vai contar com 25 das 50 questões da prova, as outras 25 são de língua portuguesa. Qual a melhor forma de estudar essa disciplina? Então, as pessoas também têm essa dúvida, são 50 questões, 25 de cada, não tem pesos diferentes, tá? Fala, qual tem um peso mais? Você acertar mais português, mas não. Para você ser considerado apto, aprovado no concurso, na prova objetiva, 50%. Claro que a gente não vai acertar isso, a gente não pode precisar estar no limite. Mas eu aconselho, história é uma publicação mais extensa, eu gosto muito de história, então, assim, para mim foi uma delícia estudar, porque eu sou geminiana, minha mente voa, imaginação festa, eu já me imaginava dentro dos navios, e voar nos combates, então, assim,
lendo, anotando. Tem questões de direito constitucional, a organização básica da Marinha e tal, e eu acho que concomitante a isso, na minha etapa não teve, que foi o TAF, que agora pede. No meu primeiro ano não teve TAF. E eu acho que a pessoa já precisa ir, como já está a prova para fevereiro, eu acho que dá para, até numa forma de você espairecer, começar a dar uma corridinha, procurar uma academia de natação, se você não souber nadar. A Marinha não exige um exímio nadador, visto eu aqui, entendeu? Me bota de costas que eu não morro afogada, mas se for me botar em nado cravo, meu amor, eu vou afundar e vou embora. Entendeu? O que não falta na Marinha são os afogados. Os afogados é o pessoal de Marinha que não sabe nadar. Então, assim, você precisa fazer o básico, você precisa cruzar a piscina, entendeu? Você não precisa ser um exímio. E a atividade física também é uma forma de terapia, é uma hora que você tem para relaxar a mente. Mas eu acho que é bom começar a ler, anotar, e é isso. As minhas aulas, eu sou bem extrovertida, ainda que seja para alguns, eu gosto muito de direito constitucional. Seja chato, eu sou bem palhaça, os alunos que me conhecem sabem, então se eu consigo fazer uma aula, ainda que seja de direito, ser bem dinâmica, de aluno lembrar de mim fazendo palhaçada na hora da prova, eu gritando, entendeu? Então é nesse nível aí. Se vocês forem no site da Marinha, toda a publicação que é pedida, todo o material que é pedido está lá, tá? Tem os caminhos direitinho, tudo muito especificado. E é começar a juntar o material e, gente, dá tempo. Dá tempo de estudar todo o conteúdo e fazer uma boa prova. Professora, especificamente sobre esse conteúdo de formação militar naval, quais são aqueles assuntos assim que costumam mais ser explorados na prova da Marinha, né? E que exatamente por isso os candidatos precisam dar mais atenção durante esse período de preparação? Liderança. Embora a publicação de liderança para oficial não é tão pesado, para a praça tem mais coisas. Liderança é muito pedido. Estatuto é muito pedido porque fala de deveres, de ética, então é bem cobrado. E história. História também é bem chatinha, bem puxadinha. Nessa parte de história e na parte de estatuto, a senhora pode só se especificar um pouco mais quais assuntos dentro do estatuto e quais assuntos dentro de história são mais explorados? Então, o estatuto é deveres, ética, se cobra muito, hierarquia e disciplina. Não, até hoje, não houve uma prova que não cobrasse hierarquia e disciplina, tá? Seus conceitos. E história, cara, tem ano que eles dão uma viajada. Tem ano que eles pedem nome de navio. Ui. Nome de navio. Entendeu? Aí, mas assim, eu acho que nas batalhas em que eles enaltecem a Marinha do Brasil. Embora, se a gente for estudar mesmo a história geral, a gente vê que o Exército trabalhou muito mais que a gente nas grandes batalhas. Mas como a publicação é de Marinha, então as batalhas que enaltecem, né, a força militar naval, como a Batalha do Riachuelo, entendeu? As guerras aqui, lá pelo sul, né? Então, assim, é cobrado bastante. Então pode ter um pouquinho de decoreba, né, externos é bem cobrado. Pode ter um pouquinho de decoreba à prova, então? Para quem não gosta de história decoreba, eu não, estou te falando, eu viajava, eu vivia lá em Corrientes, no meio da batalha, sendo esfaqueada junto com Marcelo Dias, entendeu? Eu viajava, eu gosto muito, então é complicado, entendeu? Eu gosto muito de história, mas tem gente que não gosta, né? Então. Uma sugestão para quem for estudar história. Tem professores de história que também dão aula assim, que você não consegue ficar sério. Você ri do início ao fim. Entendeu? Eu sugiro o pessoal que for fazer esse concurso visitar lá o Museu da Marinha, né? Que fica lá no Pier Mauá, que também tem um grande conteúdo de história ali para você começar já a aprender a se ambientar na história da Marinha do Brasil. Para a gente encerrar, professora, quais as outras dicas e orientações que você pode deixar para aqueles que vão participar do concurso SMV da Marinha?
Então, gente, disciplina, disciplina, disciplina. Até porque é a base militar, tá? Você não pode ser um bom militar se você não tiver disciplina. Então, você já começa pelos estudos, entendeu? Elabora uma rotina de estudo, horários, a gente precisa se organizar, tá? E procura degrau mais próximo para vocês se inscreverem, né, gente? Porque nós estamos para formar turmas e começar a preparação o quanto antes, tá? Que a gente também não pode. É um conteúdo que dá para estudar até fevereiro, dá, mas também não posso perder mais tempo. Entendeu? Porque tem pessoas que já estão, candidatos que já estão na pegada de anos. Então, já tem uma certa experiência. Entendeu? Então, quanto antes começar a estudar, melhor. Não esquecendo da parte física. Tá? Não precisa ser tão intenso, né? Porque a parte física só é feita depois da prova objetiva. Mas você também não pode começar de uma hora para outra. Depois sai o resultado e começar a correr, começar a nadar no dia seguinte. Não pode, né? Tem que ser gradativo. Maravilha. Ela deu o conselho e ainda fez merchan na Degrau. Já fiz! A gente agradece muito a presença da professora Mariana Lima, que também é assistente social e oficial da Marinha, aqui no podcast Hora do Concurso. Tá bom, gente. Muito obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz. E eu espero ajudar os candidatos na construção desse sonho, porque é um sonho. É um sonho. Tá bom? E a continuidade, né? Porque só construir sonho não adianta, né? A gente precisa de prática. Entendeu? Espero que essa nossa conversa seja o pontapé inicial para os que estão vindo. Tenho fé que sim, esse podcast realmente vai inspirar muita gente que vai prestar esse concurso da Marinha. Luiz Fernando Caldeira, que está navegando sobre os mares de Vasco da Gama, que não é o time, é o navegador mesmo. Ah, mas é meu time, por favor. É meu time também, professor, é meu time, então. Todo podcast, todo episódio tem um vascaíno para fazer dupla com o Luiz. Ué, mas você vê que essa história da torcida rubro-negra ser a maior é meio que lorota, né? É fake news, hein, professor? É fake news. Ó, eu fiz uma operação ribeirinha de 28 dias na Amazônia. Vocês não têm noção como existe vascaínos e flamenguistas naquela região. Às vezes não tem nada no local, mas tem uma bandeira do Vasco, outra do Flamengo. O Vasco é muito forte no norte e no nordeste brasileiro, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Muito forte. É isso, José. Eu fiquei muito feliz. Esse podcast aqui foi muito legal. A professora Mariana trouxe aí muitas informações importantes, né? Para quem ainda estava em dúvida se vai querer fazer esse concurso ou não, eu acho que já tirou todas as dúvidas, né? Vai todo mundo correr. Eu mesmo só não vou fazer esse concurso porque eu não tenho idade, José. Eu já passei dos 41, já estou com 45, eu já não posso mais. Deixa eu te falar. Existe esse que a gente está tratando agora, o oficial RM2. Isso. Né? É militar de segunda classe. Mas existe o oficial RM3, que é até 62 anos de idade. Opa. Que cai o mesmo conteúdo. E o candidato já entra como oficial superior. Porque a gente entra como oficial subalterno. Oficial subalterno. E olha, o cascalho é muito maior, hein? Porque comandante. Opa, vamos ficar atento a isso aí também, então. Nem precisa saber nadar, Luiz. Nem precisa. Graças a Deus, porque eu nadando sou a negação também. Mas, gente, foi um prazer estar aqui com a professora Mariana, muito simpática, muito agradável. José aí, sempre aí com as suas brincadeirinhas, né? Sempre com seus trocadilhos, sempre com as suas rimas, para deixar esse podcast cada vez mais divertido. E é um prazer estar aqui mais uma semana, né? Tá aí trocando experiências com os nossos ouvintes. Tenho certeza que eles que estão ouvindo esse programa ficaram muito satisfeitos com as dicas, as orientações da professora e, sobretudo, sobre o que ela contou a respeito da carreira de oficial temporário da Marinha. Muito obrigado, professora. Obrigado a todos e até a próxima.
Até. Concurseiro, para você não remar e morrer na praia dos concursos públicos, sugiro você acompanhar todos os conteúdos já produzidos pela Degrau Cultural, seja no nosso podcast Hora do Concurso, como também nas entrevistas publicadas no nosso canal lá no YouTube. E quer também ter a oportunidade de estudar, de receber orientações de professores altamente gabaritados, como a professora Mariana Lima? Então, meu caro, entre em contato agora mesmo com a Degrau Cultural pelo WhatsApp 3970-1015 ou acesse o nosso site degraucultural.com.br. Saiba tudo para se matricular em nosso curso voltado para o concurso de oficial temporário da Marinha. Aproveite, esforce-se, que a vitória vem, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima! Até. Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!